Boa noite, 8 horas. Estamos entrando ao vivo para falarmos sobre sucessão patrimonial. Eu vou chamar o Dr. Marcos Junqueira para responder algumas perguntas que a audiência enviou sobre esse assunto tão polêmico e necessário, né? Que gera tantas dúvidas. Então, vamos lá. Boa noite, doutor. Tá aparecendo para mim. Legal. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Legal. Boa noite para teus seguidores, aí para tua audiência, para os seguidores do teu canal. Obrigada. É uma satisfação, uma grande honra poder participar aqui e de um tema que eu vejo que gera muita desconfiança, muitas vezes, falta de informação. E no teu canal aí você faz esse trabalho muito bem feito. Você traz informação para os seus seguidores, né? Voltado aí para o viés da economia. Então é muito legal poder participar e trazer algo de alguma forma um pouco de informação. Claro que a gente não vai esgotar tema nenhum aqui, mas pelo menos trazer um pouco mais de informação. Sim, né? Obrigada, doutor, pelo seu tempo. Deus abençoe grandemente. E é uma honra, né, ter um advogado do seu gabarito trabalhando aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas. Imagina, a honra é minha e estou à disposição. O que eu puder ajudar, vou me esforçar para trazer de forma mais simplificada, uma linguagem mais acessível. E, claro, a gente vai tratar aqui de um assunto de uma forma genérica. Os casos a gente tem que identificar caso a caso, mas quando a pessoa tiver aí um pouco de informação, ela já sabe o caminho que buscar, né? O profissional adequado. E aí estou à disposição. Já é um norte, né? Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Então vamos lá. A primeira pergunta. Tchau, 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 tchau. Então, o nosso tema, para quem está chegando agora, é sucessão patrimonial. A gente basicamente vai falar sobre herança, né? Então, quem que pode ser herdeiro, doutor? Quem não tem filho? Porque quando a gente fala herdeiro, a pessoa já fala assim: ah, meu herdeiro é meu filho. Mas e se a pessoa não tem filho? A legislação determina quem são os herdeiros, né? A gente até pode dividir aí entre herdeiro necessário, entre testamentário, mas vamos imaginar, herdeiros são o que a gente vê na grande maioria. São sucessores, em alguns casos o próprio cônjuge, ou até os ascendentes, né? Às vezes os pais, avós, bisavós. Mas então, quando a gente pensa em herança, a gente imagina que vai transmitir bens, direitos automaticamente para filhos, né? Mas às vezes eles não existem, né? Então, a herança é transmitida de acordo com o que a lei prevê, geralmente entre cônjuges, se ele existir, né? Em determinados casos, como tiver ali o relacionamento, como ele for desenhado, de acordo com os bens, a transmissão pode ser com o cônjuge ou pode ser até com os ascendentes, que aí a gente está falando com os pais dessa pessoa, avós, bisavós, mas não Quando você fala necessariamente. cônjuge, é a forma que a pessoa se casou, né? Tipo, Exato. comunhão de bens, separação de bens, o que ela Isso. tem depois, o que ela adquiriu depois do casamento, aí divide de uma forma, o que ela adquiriu antes do casamento divide de outra Isso. forma. Legal. Exatamente. A esposa ou a pessoa com... A esposa que a gente está imaginando se for o marido, né? Mas a pessoa que a gente tiver casada, né, no momento do falecimento, ela pode concorrer com a herança. E principalmente se não tiver herdeiros, né, sucessores Sim. naturais. Aí os pais desse falecido só serão herdeiros se a pessoa não for nem casada ou não tiver filho. Se tiver filho, o pai e a mãe já não é mais herdeiro, né? Isso, Só se for testamentário, no caso. exato, exato. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de falar de uma forma mais genérica, mas basicamente é isso, né? Se tiver sucessores,
os filhos são as pessoas com que vão herdar os bens daquele falecido lá, e não os ascendentes. Sim. E Geralmente, esse também é um dos intuitos da nossa live, né? Esclarecer, tipo assim, eu queria deixar alguma coisa para os meus pais, caso eu for primeiro, porque naturalmente o filho morre depois, mas acontece de pais enterrarem sim, filhos, né? sim, Então, se você é filho, você que está ouvindo a gente, quer pensar nos seus pais, né? Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, que, né? Acontece, estamos tratando aqui de várias realidades hipotéticas que existem. exato, exato. Então, por isso que precisa a pessoa saber. Eu quero deixar alguma coisa para o meu pai, mas eu tenho filho. Então, você vai precisar de um testamento, você vai precisar deixar isso de alguma forma registrado. E a gente vai conversando aqui para saber quais são essas formas, né, doutor? Exato. É uma forma de você organizar ainda em vida a sua sucessão. Então, vamos imaginar, alguém quer deixar alguma coisa especial ou específica para um ascendente, para um pai, ou algum momento aí de enfermidade, ela pode até em vida praticar inclusive a doação, né? Respeitando ali o que a lei determina, o que é possível, mas ela pode em vida já planejar a transmissão de algum bem para o seu familiar ou para uma pessoa especial. Certo. E os filhos adotados têm os mesmos direitos dos filhos de sangue? Sim, sim. Na verdade, a lei não distingue, né? Para a condição da herança, o filho biológico do filho adotivo. Então, se em vida, né, foi regularmente adotada uma pessoa, ela vai ter os mesmos direitos que um filho biológico. Na verdade, essa distinção ela é inexistente para a gente pensar em herança, né? Eles vão Uhum. ter os mesmos direitos, as mesmas condições. E aquele filho que não está dentro da união e não é registrado, mas um teste de DNA prova que ele é filho, ele tem direito? Sim, sim. Vamos Concorda igual aos imaginar, demais filhos. vamos imaginar, a gente vê aí cotidianamente em casos que repercutem na mídia, né, pessoas famosas, às vezes ela tem aí o reconhecimento de paternidade de alguém que foi fruto de um relacionamento extraconjugal, né? Uhum. E, na verdade, essa pessoa vai concorrer com a herança como os outros, se ela tiver aí os seus direitos preservados, né, e reconhecida a paternidade. Então, o fato de ser filho fora de um relacionamento que existia em vida, não tira o direito daquele herdeiro com relação à herança. A gente vê grandes pessoas famosas, né, jogadores de futebol, enfim, que em alguns casos, até em vida ou depois dela, tem aí o pedido de reconhecimento de paternidade de alguém que não foi reconhecido pelo, pelo falecido, né, pelo decúbito, mas na verdade é permitido, é admissível e é possível. Ótimo, legal. E aí, qual que é a diferença entre a meação, né, e a herança? Que é aquele caso que a gente estava falando das viúvas, né, que dos regimes de casamento, que a galera hoje em dia não está casando no papel, né? Às vezes faz só um contrato de união estável. E como que fica depois? É, vamos imaginar, a herança é um conjunto de bens em que os herdeiros vão concorrer, né, vão dividir de acordo com seus quinhões, né, com o que lhes cabe. Mas a meação, na verdade, não é uma divisão, na verdade é o que já cabia a determinada pessoa e ela está reavendo. Então, a meeira ou meeiro, na verdade, né, para a gente imaginar isso, é a pessoa que está com a sua parte e não alguma coisa que ela está herdando. Né? Herança é um conjunto de bens que transmite para os herdeiros. É diferente da meação. Meação, você já era teu, na verdade, uma divisão dos bens em que você tinha um condomínio, vamos dizer assim, enquanto você era convivente com aquela pessoa, casado com o falecido, né? Com a pessoa que faleceu. Então, É, o que ajudou a construir, né? É exa a
É afetar. Geralmente é a pessoa que ajudou a construir, mas existem suas exceções. Ah, sim, sim. E o que que acontece? Beleza. Faleceu alguém, aí vamos considerar que tudo que essa pessoa construiu foi junto com alguém, né? Na comunhão de bens, tudo certinho. Teve alguns filhos dentro do casamento, outros fora do casamento. E aí tem aquela desavença que acontece. Certo. O herdeiro ele não concorda com a avaliação de um bem. E aí? Bom, eu estou partindo da premissa aí que a gente já houve herança, né? Eles já herdaram, eles são condôminos em determinado bem, né? Vamos imaginar um bem imóvel para ficar fácil. Aí eles têm lá suas frações bem delimitadas, vamos fazer um número, sei lá, 25% entre quatro herdeiros. Então, três estão de acordo lá e querem vender o imóvel, fizeram uma avaliação e entendem que o valor está ok. Um entende que não. Ele tem seus direitos resguardados, ele tem vias jurídicas para discordar, inclusive, né? Mas vamos imaginar que a gente possa pensar numa ação de extinção de condomínio, né? Que os outros herdeiros se juntem, né? E promovam aí a ação para extinguir o condomínio, depositem ou de alguma forma indenizem aquele que discorda e ele pode continuar discutindo pela diferença se ele entender que aquilo é plausível. Na prática, a gente vê muito ao contrário, né? Quando um bem está travado porque tem uma diferença de valor que alguém entende, aí é oferecido para ele tentar comprar ou fornece uma possibilidade dele ficar com uma parte um pouco maior e tentam se resolver, porque se você imaginar que você vai levar uma discussão muito grande para dentro do judiciário, né? Você vai embaraçar de repente essa venda de um imóvel que a gente está imaginando de uma coisa fácil de se resolver se todo mundo estivesse de acordo. Porque o que que a gente vê, né, na televisão? Alguém morreu e aí tem vários herdeiros que não trabalharam para ter, né? É todo 50 anos de luta, de suor, né, de alguém para a galera ficar lá se matando, para não concordar por uma coisa. Porque o que que me incomoda nesse assunto? Tipo assim, a herança, que a gente vê os memes, né? Ai, queria acordar herdeiro. Ai, não queria ser herdeiro, não sei o quê. Gente, a herança você ganha porque alguém morreu. Normalmente o pai, ou a mãe, ou o cônjuge. Então a herança, ela vem de uma dor muito grande, né, doutor? E aí, Sim, além dessa dor que você sente por perder alguém, beleza, ganhou uma casa, ganhou algum imóvel, um carro, ou até dinheiro. E aí os herdeiros começam a brigar por uma coisa que eles não teriam, porque eles não trabalharam para ter, né? E ainda fica moroso, demora, a dor aumenta, o judiciário, que a gente sabe, é um pouquinho lento às vezes, e é impostos, e a galera brigando, e sim. aí tem o condomínio, que se eles se dessem bem, o condomínio era uma solução. Porque eu entendo assim, quando acontece, a pessoa perde alguém que trabalhou muito tempo. Quem recebeu a herança não teve o tanto de tempo para trabalhar para ter aquilo. Normalmente não tem o dinheiro nem para pagar o imposto, que hoje no estado de São Paulo é 4%, né? É isso? Isso. Hoje é o ITCMD, né? Imposto sobre a transmissão de bens em vida ou morte, né? Por doação ou por morte, é de 4%. Aí eu Eu, tava. Ah, eu entendo o que você falou e é comum a gente imaginar em famílias, às vezes, que tem mais de um casamento, né? O primeiro e segundo casamento, tem irmãos de casamentos diferentes, né? Pode ser harmonioso, né? Geralmente a gente
prima que as coisas aconteçam de forma harmoniosa, mas nem sempre é assim. E aí, quando tem essas desavenças, isso acaba até, além da dor do falecimento de uma pessoa, a divergência familiar que acaba atrapalhando, distanciando mais as pessoas por conta de bens, na verdade, né? Bens materiais, direitos. Então, o que se busca, na verdade, é tentar unir as famílias, né? Unir os entes familiares que nesse momento e tentar de uma forma mais racional não distanciá-los, porque senão eles vai encarecer, inclusive, todo esse processo de transmissão da herança. Que aí é um dos outros motivos pelo qual a gente está fazendo essa live, né? Sim, Alertar os donos do patrimônio que seus herdeiros podem vir a brigar. E se eles não tiverem o dinheiro para pagar os impostos, que em São Paulo é 4%. Mas eu fiz a pesquisa, viu, doutor? Eu não vim tão crua, não. Eu opa, sei que no tô Ceará e no vendo. Rio de Janeiro é 8%. Já é o dobro. É, Então, imagina aí, 1 milhão em patrimônio, 4%. No Rio era o dobro, entendeu? E se tiver uma reforma nisso, quanto mais patrimônio a pessoa tiver, mais imposto tende a pagar. Por isso que é sim, tão importante a sucessão patrimonial, né? E a sim, galera não sabe, acha que assim, morreu, acabou, se virem. Mas e aí? sem dúvida. Você está certo. As alíquotas, né, do imposto de transmissão, ele na verdade ele é estadual, né? Então por isso que você está vendo Ceará, Rio de Janeiro, com alíquotas maiores ou distintas da de São Paulo, né, que é que a gente, o estado que a gente é e que a gente comumente vê ela sendo praticada, mas a gente está às beiras aí de uma modificação tributária, as alíquotas devem mudar, parece que o imposto vai ficar inclusive progressivo. Então, de acordo com o volume da herança, inclusive, você vai pagar mais imposto. Quanto antes você conseguir pensar em planejamento sucessório, ou às vezes estruturar a sucessão do patrimônio junto com os seus herdeiros, seus sucessores, né? Pensar num formato que você vai deixá-los mais confortáveis, não vai haver, de repente, a desavença ou o desequilíbrio no momento de dor, né, que quando a pessoa acaba falecendo. Perfeito. Porque a gente não quer que essa dor se estenda, né? Meu pai falava que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Sim, Mas certo. Real. ninguém quer morrer. É um tema super delicado, porque quando você trata de herança, você está automaticamente imaginando o falecimento de uma pessoa que constituiu aquela herança, né? Constituiu aquele patrimônio que vai ser fruto da herança para os seus sucessores, né? Então, é um momento de dor, é um momento que ninguém, se você pensar, você não quer perder ninguém, né? Você não quer acumular patrimônio de acordo com o falecimento de uma pessoa querida. Então, é delicado. Sim. O Leandro e a Ana Rosa, eles estão fazendo perguntas. Opa, Só que a gente vai falar sobre esses assuntos, viu, pessoal? Pode esperar aí que eu estou seguindo uma ordem aqui. vamos tentar Ai, responder. sim, sim. Precisa sempre abrir inventário, doutor? Ou tem alguma forma mais barata? Veja, quando a gente falar em inventário, a gente está imaginando basicamente, você vai reunir patrimônio, né, da pessoa, ativos, direitos, e vai reunir dívidas ou uma parte que ficou em aberto, que ela não saldou em vida, dívidas futuras, né, que vão ser trazidas a valor presente, para que seja saldado, sejam pagos os credores, né, e o que é, restar disso é dividido entre os herdeiros. Existem casos em que não existe patrimônio, né? A pessoa não deixa nada, ou ao contrário também, ela deixa alguma coisa, mas a dívida que ela deixa é muito maior. E Bem aí, lembrado, porque o pessoal só é, acha que é venha nós, né? Ah, herança, daqui que eu vou herdar. Tem dívida, pessoal. Se alguém não pagar a dívida vai ficar com alguém. Ela não vai deixar de existir com a morte da pessoa, né? o patrimônio que essa pessoa deixar, na verdade, responde pelas dívidas que ela constituiu em vida, né? Então, tem até no direito uns jargões, né, que a dívida
não transmite, não passa a dívida não passa do morto, né? Então, mas vamos supor, ela deixou 1 milhão em dívidas e 1 milhão em patrimônio, a ideia, a grosso modo, é que vai se compensar, porque os credores vão se habilitar lá no inventário, vai se resolver essa situação. Mas vamos imaginar o contrário. Ou não deixou patrimônio nenhum, ou deixou um patrimônio ínfimo perto das dívidas que deixou, né? Se na condição de herdeiro, né, das pessoas que estiverem nessa situação, existe um inventário negativo, né? Você demonstrar, às vezes até judicialmente, que, na verdade, o patrimônio não resolve as dívidas deixadas. E isso, muitas vezes, as pessoas buscam como necessidade para se provar socialmente, se provar, inclusive, de uma forma legítima, que ela não recebeu nada a partir daquela herança, então que os credores não avancem nos seus bens futuramente, para não haver um risco do herdeiro ser perseguido pelos credores, aí os bens do herdeiro ser perseguido pelos credores, por conta que, na verdade, não herdou nada. O que ele herdou é ínfimo, né? Não resolve as dívidas deixadas em vida. Nossa, perfeito, eu não sabia disso. É, E lembrando que eu sou economista, o doutor Marcos é advogado, e tudo que a gente fala aqui está dentro da lei. Assim, quando eu falo assim, para economizar, tem como pagar menos imposto? Gente, é dentro da lei, tá? Não é gato, não é jeitinho brasileiro. Estou aqui como profissional para esclarecer, pra vocês economizar. O ideal é a gente buscar a forma legal, né? Não imaginar que vai dar um jeitinho. Até porque essa história de jeitinho não dá muito certo. Uma hora a gente acaba tropeçando e a coisa pode até ficar um pouco mais onerosa, quem sabe. Certo. E assim, com o falecimento da pessoa, tem algum prazo para abrir a sucessão? E o que acontece se não abrir? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar as custas, passa o prazo e ela não abre. E aí? Salvo o melhor juízo, mas se não me engano são 60 dias, 2 meses o prazo. São 2 meses. Isso está previsto em lei, né? E vamos imaginar, você usou um viés aí, a pessoa não tem dinheiro, né? Então ela não vai buscar, de repente, o auxílio de um profissional, ou não vai falar, pô, já está tão difícil a vida nesse momento, vou me preocupar em gastar para resolver uma situação, e no momento de dor, geralmente, né? Sim. Mas existem pessoas interessadas no inventário, né? Vamos imaginar o próprio credor, como a gente comentou agora, imagina o credor do herdeiro. O herdeiro não quer herdar porque senão ele vai perder a herança. Fazenda pública, né? A fazenda pública sabe que o falecido deixou diversos impostos em aberto e ele tem patrimônio para saldar isso. Então, existe na legislação pessoas que têm legitimidade para também iniciar o inventário, não são só os sucessores, né? Mas Então não tem nem para onde correr. porque senão a gente imaginasse que ia ser um jeito de dar um calote nos credores, né? Deixa tudo na conta sei lá, da pessoa que tem mais idade, né? Então, logo ele está aí para falecer, vamos colocar tudo no nome dele. A gente ia arrumar um monte de jeito de dar calote nas pessoas, né? E não é o que a legislação busca. Então, tem outras pessoas que têm legitimidade para iniciar o inventário na falta do interesse dos sucessores. E eu acho que não é só o fato de não ter dinheiro ou dificuldade financeira naquele momento que deve ser avaliado, né? Deve ser buscado um profissional, aconselhado. Geralmente tem bens, existe a forma de você alienar ou judicialmente requerer alienação antes da partilha, antes de finalizado o inventário, né? Para que sim você possa, com aqueles recursos, custear tudo o que é necessário para realizar o inventário. Isso é muito comum, né? Geralmente quando falece a pessoa, vamos imaginar um patriarca, detentor dos recursos da família, os bens estão no nome dele, contas bancárias todas em nome dele. Quando ele falece, trava banco, os bens estão no nome dele, carro,
e as contas vão chegando, no dia seguinte está vencendo um monte de boleto lá da família e estava todo o recurso, eventualmente, que era destinado para saldar aquelas dívidas, estavam na conta corrente que não vai poder ser movimentada, porque está no nome daquele familiar que faleceu. Tem que sentar aí com um advogado, com alguém próximo de confiança, para tentar planejar aí o início dessa sucessão, né? Se for judicial, ou se for extrajudicial também, mas que consiga, de alguma forma, achar um caminho para iniciar. Não dá para falar assim, não vamos fazer. A falta de dinheiro, ela é comum nesse momento, né? Sim, e também para esclarecer que às vezes a pessoa fala assim, ai, não vou fazer porque é caro. E ela nem chegou a conversar com o advogado que tem a tabela, né, para seguir. Os advogados, eles não costumam colocar o preço aleatório, né? E também tem a defensoria pública. As pessoas podem buscar outras formas de se Exato, interarem, né? exato. Vamos imaginar a pessoa que está com muita dificuldade financeira, não tem recurso, ela pode buscar a defensoria, pode buscar a própria OAB, que tem lá convênios com profissionais habilitados para poder, da melhor forma, atender essa pessoa nesse momento difícil. Mas a pessoa não deve se assustar, ela deve buscar, assim, pessoas de confiança, dentro do seu círculo familiar, com quem eventualmente já tenha feito algum trabalho, um advogado especialista na área, e tentar, de alguma forma, orçar ou mostrar para aquele profissional que a dificuldade é momentânea, né? Que há a possibilidade de pagar os honorários, pagar as custas. Então, não deve se amedrontar, e esse não pode ser o problema que vai impedir a continuidade das coisas acontecerem, né? Tem que, sim, achar um caminho. Na dúvida, pergunta, né, doutor? Exatamente. Você deve buscar o auxílio de um profissional e ele vai conseguir entender e achar um caminho para você. É difícil você achar hoje uma fórmula que se aplique para todo mundo numa dificuldade financeira, Cada por caso. conta da sucessão, mas o profissional sempre consegue achar um caminho que atende àquela situação lá, e vale a pena buscar isso o quanto antes, não deixar. Você tinha me perguntado, se eu não abrir, né, em 60 dias, o que vai acontecer? Existem as multas, né, o imposto que você deveria pagar naquele determinado prazo, ele vai sofrer a multa, acréscimos legais. Então, quanto mais tempo você demorar para resolver isso, você vai ter aí um prejuízo financeiro, né? Vai dificultar mais ainda a situação. Vai ficar mais caro. Vai ficar. Nunca vai ficar mais barato se você aguardar para resolver alguma coisa que você tem prazos legais para resolver, né? Tá vendo aí, gente, a importância dessa live? Sucessão patrimonial, vamos fazer o planejamento sucessório para vocês economizarem dinheiro, o de vocês ou de outra pessoa, né? Sim. E assim, a gente vê muitos casos de que lá antigamente a pessoa comprava a casa dela, teve bastante filhos, um filho não saiu, ficou morando na casa. Os outros tocaram suas vidas, se mudaram, tem outros lares. E aí não abriu o inventário. Esse filho que ficou na casa cuidando do pai ou da mãe, pode entrar com uso capião? E como É uma, evitar que isso aconteça, né? é uma pergunta delicada. A gente está misturando dois temas bastante discutidos no judiciário, em doutrina, né? Grandes juristas se debruçam sobre esses temas e escrevem livros, né? E às vezes mais de um volume sobre só usucapião ou só subseção, né? Tem várias interpretações, Exato, então. exato. E vamos imaginar, o judiciário vamos até as últimas instâncias para decidir às vezes esse tipo de direito, mas vou imaginar uma fórmula mais fácil para a gente responder isso. Vamos imaginar que tenha sido feita a sucessão e sejam condôminos, né? Que sejam dois irmãos, mas um resida, possa utilizar com ânimos de dono aquele imóvel e o outro não. E posse mansa e pacífica aí por anos, né? Dentro dos requisitos legais do usucapião, já se tem no judiciário aí decisões em que a aquisição dos direitos de toda aquela propriedade
para aquele herdeiro que ficou em posse do bem pelo período de tempo em que a legislação determina que ocorra o uso capião, né? Então, estou sendo bem grosseiro para responder, porque se você se debruçar qualquer caso prático, vão ter diversos detalhes que podem modificar essa resposta, né? Às vezes o período, se o imóvel é urbano ou rural, então se é o único imóvel, se residia no imóvel, mas grosseiramente há essa possibilidade e há decisões de tribunais superiores no sentido de que a aquisição da propriedade total daquele bem, né, por uso capião, quando o bem era em condomínio com outro herdeiro, né? Certo. Obrigada, doutor. Vamos ver aqui. Você tinha falado sobre extrajudicial. Seria pelo cartório? Você tem Isso. alguma base de percentual? Eu sei que o cartório é mais barato porque só de não brigar sai mais barato. Deixa eu... Bom, para você eleger a via do cartório, você tem que ter alguns requisitos também que te autorizem a buscar esse caminho. Os filhos, os sucessores, têm que ser todos maiores, capazes, né? Não pode haver o conflito entre eles, porque na verdade o conflito só vai dirimir só se for judicial. Se houver a discussão, não vai ser dentro de um cartório. Então, vamos imaginar, você está tudo ok, a gente conhece os bens, os herdeiros não têm nenhum tipo de conflito, são todos maiores. O cartório acaba sendo uma forma mais rápida de você conseguir pôr um fim nisso, né? O judiciário, só pelos prazos legais, né? Desde da interposição de uma petição inicial, abertura, não estamos nem falando de morosidade judiciária, que a gente sabe que o judiciário, além de inflado, ele tem aí o déficit de funcionários, então isso tudo contribui para uma morosidade. Mas os prazos judiciais já tornam o inventário judicial mais longo. Se você for no cartório com a documentação reunida, você vai precisar do auxílio de um profissional, de um advogado, que também vai te auxiliar, vai assinar junto com você esse inventário extrajudicial. Você, além do lado financeiro, que pode ser muito mais vantajoso, você tem o tempo para resolver isso, que é muito mais rápido. A gente fala, a gente brinca, tempo é dinheiro, né? Quanto antes você conseguir resolver essa situação, você consegue alienar os bens ou mexer no patrimônio de alguma forma que te convenha, enquanto que você está no judiciário lá, está tudo preso, você está deixando de realizar outras coisas, está perdendo dinheiro às vezes. Sim, eu aprendi com uma mexicana, doutor, que o tempo ele é mais valioso que o dinheiro. Porque o dinheiro, se você perder, você trabalha e consegue de novo. O tempo não. O tempo que você perdeu já era. Então, são duas perdas para mim. Do tempo, que você não vai ter de volta, e que você ficou lá quebrando pau, e o dinheiro. Só que o dinheiro você consegue. Quem trabalha, né, no caso, porque tem gente que tá esperando lá cair do céu, né? Enfim. Ai, Se houver litígio, esquece o extrajudicial, né? E vai ser realmente através das vias que a gente está mais acostumado, o inventário judicial. Ou se houver menor também, né? O direito dos menores, a necessidade, porque o MP também intervém, também acompanha. Não tem jeito. É só se forem todos maiores capazes, não houver litígio. Aí é um caminho muito bom para se seguir, muito rápido. E geralmente, se é mais rápido, custa menos também. o litígio, para quem está chegando agora, é o vulgarmente conhecido como treta, briga. Quando as pessoas não estão falando a mesma língua, talvez se dissociando ali, Sim, sem olhar para o mesmo norte, né? Sem olhar para o mesmo caminho. sim. Tem uma galera mandando perguntas, a gente vai responder. A gente não, né? O doutor vai responder depois, tá? Eu tenho só uma sequência aqui para fazer. Tá combinado. Mas aguenta aí que a gente vai voltar nas perguntas de vocês, eu tô vendo. Cadê? E tudo pode ser partilhado, doutor? Dinheiro, bens, móveis, alguma coisa não dá para ser partilhada? Sei lá, Olha, né? Às vezes a pessoa quer a roupa que o falecido deixou. Não sei. não vamos falar tudo, que de repente vão ter exceções, mas geralmente todos os bens, direitos,
são divididos nas frações que cabem a cada herdeiro, né? Então, mas se generalizar, alguém vai achar para a gente aqui uma exceção, falar, não, isso aqui é impossível. Mas pensando agora em primeiro momento, tudo que você imaginar, bens móveis, imóveis, recursos financeiros, ativos, né, ações, todas elas viram frações. Vamos imaginar a participação em empresas, as cotas das empresas, né, as ações de outras empresas, a gente pode fracionar e viram direitos entre os herdeiros e eles assumem cada um a sua participação de acordo com a sua fração. Certo. E dando um spoiler aqui, essa é a parte 1, tá, galera, do vídeo de sucessão patrimonial, respondendo as dúvidas jurídicas com o Dr. Marcos Junqueira. A parte 2 é só comigo, que aí é a parte financeira, que tem algumas formas de você direcionar dinheiro para determinadas pessoas e sem passar pelo inventário, tá? Então, isso aí a gente Essa fala eu vou em... assistir. Que bom, que bom. Compartilha, curte, comenta e compartilha. Falando nisso, gente, tem essa setinha aqui, esse aviãozinho, esse negócio assim, ó. Manda pra galera, porque é muito, muito importante. Sucessão patrimonial, se planejar. Eu sempre falo, faça um planejamento. Vai viajar, planeja. Vai morrer, planeja. Porque a gente sabe, né? Tem que planejar tudo, que sai mais barato. Sim. Escuta. Que veio. Aí, ó. Temos aqui três perguntas finais que eu tinha preparado para começar a abrir as perguntas da galera. Legal. Que a gente já respondeu, mas aí eu queria com as suas palavras, né? É vantagem fazer sucessão patrimonial em vida? Bom, delicado responder isso. Vamos imaginar, sucessão patrimonial, na verdade, você você transmitir o seu patrimônio para os seus sucessores, né? A gente vê muitas famílias, né, que às vezes até empresas familiares em que os filhos já estão trabalhando, já estão ali ajudando a família a constituir outros bens, e aí o patriarca, né, a matriarca já com idade avançada e preocupados até com o momento do seu falecimento, que aquilo gere mais ônus ou discussões ou dificuldade até do arranjo familiar ali, das coisas se acomodarem, para gerar menos embaraços, as famílias acabam de alguma forma se planejando. Como você mesmo disse, tudo planejado é um pouco é melhor, né? Um pouco menos não, é muito melhor. Então, se a gente imaginar que no momento do falecimento a gente tem os riscos aí de falta de recurso, de embaraço entre os sucessores, travar as empresas, travar bens, travar recursos. Se você conseguir, antes de naturalmente o fim da vida, né, a pessoa falecer e no momento de dificuldade, de dor, ela ter mais facilidade em vida para realizar, os herdeiros vão se beneficiar e acho que aquela pessoa que está se organizando para isso também vai se sentir mais confortável, vai saber que aquilo vai estar bem resolvido. Então, eu acho que sim, eu acho que em algum momento da vida a gente vai pensar nisso, né? Imagina você tá jovem e tal, vai acumular diversos bens, tenho certeza. No Amém. momento, vai sim. Aí, no final da vida, você vai falar, pô, eu quero deixar isso aqui mais resolvido, eu não quero saber que o que eu trabalhei ou o que eu, as duras penas acumulei ao longo da minha vida, seja fruto de discórdia ou de dificuldade para os meus sucessores. Então, eu acho que qualquer forma de planejamento para a transmissão dos bens, né, de formas legítimas, né, como você disse, não estamos aqui imaginando fazer jeitinho, não. Por doação, ou seja por empresas, né, uma holding, a gente faz uma holding familiar, que o contrato social preveja a forma como as pessoas vão ali discutir as regras do jogo em eventual problema. Eu acho que vale a pena sim. E bem da verdade, existem profissionais
altamente especializados só nesse tema, né? Na sucessão familiar, empresas familiares, né? Holding familiar. Então, a gente, quando pensar nisso, eu acho que tem gente muito gabaritada, profissionais muito bons, que podem auxiliar as famílias, geralmente as mais abastadas, né? Mas para resolver esses conflitos ou o risco de ter conflitos futuramente. Sim. Que o pessoal mais antigo pensa assim, né? Ah, eu nem morri, já querem meu dinheiro, já querem dividir minhas coisas, não sei o quê. E na verdade não é isso, né, doutor? O que a gente está falando é você que tem o patrimônio, você pode escolher a forma que você quer dividir. Só que você não pode pegar 100% e dividir, né? Tem que respeitar se fizer um testamento, é isso, doutor? Isso. A lei prevê que você pode praticar ali o direcionamento do patrimônio para determinadas pessoas, ou até às vezes para empresas, né? A gente vê muitas pessoas abastadas, geralmente deixam em testamento parte do seu patrimônio para fundações, hospitais, igrejas. A gente já viu algumas coisas assim, instituição religiosa, né? Mas existe o testamento. O testamento é uma forma de você escolher um caminho para o seu patrimônio, para o seu determinado sucessor. E a legislação também, quando há sucessores legítimos, né, quando há herdeiros que a lei ali aponta como os necessários, ela não pode esgotar o patrimônio dela e deixar aqueles herdeiros sem nada. Então, a lei prevê lá uma reserva, né, do patrimônio para os herdeiros legítimos, lá os necessários. Né? E aí, mais a outra parte do patrimônio, a pessoa pode, através do testamento, também direcionar. Mas Sim. não é só o testamento que me ocorre aqui, não. Eu digo, por exemplo, realmente você utilizar de instrumentos legais como a própria holding, que é uma empresa em que você vamos imaginar uma família, né? Sei lá, você coloca lá os próprios sucessores lá como sócios Sócio? daquela empresa, né? Sim. E o patrimônio integra o capital daquela empresa, e aí eles vão, de alguma forma ali, conciliar para que não haja problemas no momento da sucessão. A holding, no caso, é o melhor dos mundos, né, doutor? Porque o CNPJ não morre, né? Você É, divide cotas. E dentro dessas cotas que vai ter empresa, vai ter terreno, conta bancária. direitos, né? Às vezes você está falando não só o patrão, mas a empresa pode ser lá detentora de créditos contra terceiros, contra outras empresas, né? É uma forma de você tornar a coisa organizada. Né? E é difícil até para o sucessor, né? Às vezes quem está nos assistindo aí, tua audiência, no momento do falecimento, você mal sabe o que o falecido deixou, né? Você sabe alguns bens móveis, tal, você procura os documentos, tal, mas depois existe até a figura da sobrepartilha, que é você é, fazer o inventário do bem que no momento que você reuniu os documentos você nem conhecia, ficou sabendo depois. Então, você transformar em uma empresa e colocar dentro dela os direitos, os bens, né, os ativos, é uma forma de você perpetuar e não correr o risco de pular nenhuma fase aí ou um bem, né? Uhum. E se a pessoa não tiver tanto patrimônio para abrir uma holding, a doação com reserva de usufruto é uma solução, né? Que o dono do patrimônio não vai perder o controle por causa do usufruto e a propriedade já passa para o sucessor, né? Sim. Porque você deve ter imaginado aí, por menos recursos, o holding não deve ser tão interessante. Porque é uma empresa, você constitui uma empresa, você vai ter aí as obrigações fiscais, você vai precisar de Imposto, contador. exatamente. Vai precisar de prestadores de serviço, né? Vai ter que realizar as obrigações como uma empresa. Talvez não num volume grande de uma indústria ou de um comércio, mas você vai ter lá obrigações de uma empresa. Não é uma MEI, Então tem. né, doutor? A holding Não, não é uma não, MEI. não, ao contrário. Tem lá para você, é o teu patrimônio que está lá. Então você vai ter que ter bons profissionais, bom contador, bom advogado, né? Um administrador, dependendo do negócio, vai demandar tudo isso. Então, você tem custos para ter uma empresa, os impostos, como você disse.
E tem a figura, sim, da doação, né? Você, em vida, transmite o seu patrimônio e tem impostos que incidem sobre o próprio TCMD, em vida você vai pagar o imposto sobre isso, mas é uma forma de você administrar. E aí, como você disse, tem lá o usufruto, você vai transmitir a propriedade para uma outra pessoa, Sim. mas vai manter ali a possibilidade de usar e gozar do bem, né? Colher frutos dele, né? Locação, morar, sei lá, enfim, vai continuar com a sensação, vamos dizer assim, de propriedade, né? Enquanto você estiver vivo, mas na verdade o bem já foi transmitido para outra pessoa. Certo. A Amanda perguntou aqui: a doação, mesmo com usufruto, pode ser contestada por outro herdeiro? Ó, vamos responder de uma forma mais pontual. Pode sim. Na verdade, qualquer pessoa que se veja aí no risco sobre os seus direitos deve contestar, ou deve buscar orientação para achar esse caminho. Uhum. A doação é uma forma de você reduzir o patrimônio, concorda? Então, durante a vida, você vai direcionar determinado bem para mas talvez você esteja reduzindo ali o patrimônio que a outra pessoa iria herdar. Então, sim, é uma possibilidade, sim. Que é complicado, né? Porque se o dono do bem quis doar, ele deveria, né? É igual o testamento. Eu vou até A voltar lei, aqui para ver qual foi a pergunta do testamento. na lei também tem algumas regras. Você não pode esgotar teu patrimônio em doação, né? Se você tem os herdeiros. Então, até a pessoa que vai doar vai precisar de auxílio, geralmente, aí, de um profissional para não Então fazer não dá para besteira. doar tudo. Se você tiver, na verdade, os sucessores, tá? Então você direcionar todo o seu patrimônio, esgotar ele, na verdade você vai estar atrapalhando a sucessão, né? Então Olha, tem sim que respeitar algumas regras. certo. Eu já tinha achado que não, que em vida a pessoa podia fazer o que quisesse com o patrimônio, inclusive zerar ele. Sair Pode em vida doando fazer o para que quiser. herdeiro, para tio, para cachorro, para igreja, para quem quisesse. Não pode, então. É, veja como esse tema é delicado. Na verdade, você pode dispor dos seus bens em vida da forma como você quiser. Só, eu acho que a pergunta que foi direcionada para a gente aí você, na verdade, quando você está doando teu patrimônio, a outra pessoa pode se insurgir? É porque, na verdade, você prejudicou o direito de outros. Então, tem os requisitos legais para você não esgotar patrimônio, né? Para você não prejudicar os direitos de terceiro. A gente está falando de herança, né? Mas vamos imaginar, né? Credores também, né? Vou usar a doação para esgotar o Verdade. patrimônio, né? Esqueci dos créditos. Então, existe, é, então, existem os direitos de terceiros que não podem ser prejudicados pelas nossas vontades, né? Sim, sim. O Leandro perguntou holding familiar. Eu acho que a gente respondeu. Se não, Leandro, você manda a pergunta mais aberta, tá bom? Ah, A Ana perguntou assim: qual é a melhor forma de fazer a sucessão sem ser por testamento, já que este pode ser anulado? Tem uma receita de é, bolo, doutor? não tem. A gente tem as previsões legais. Eu acho que em determinada situação, quando você sentar com um profissional, e vocês vão eleger juntos o caminho menos dolorido para resolver. Mas o testamento é uma das formas de você transmitir o patrimônio, né? Uhum. Após a morte, mas não direcionar o patrimônio, né? Mas não é só na forma de sucessão. Sucessão é realmente o inventário, né? A apuração dos bens, das eventuais dívidas, divisão entre os herdeiros, né? Respeitando as frações. Mas no testamento, se a pessoa fizer certinho as frações, a divisão, ainda assim pode ser contestado? É que acho que a pessoa aí se confundiu. Testamento, na verdade, você vai pegar uma parte do seu patrimônio, né? Porque você não pode também colocar todo o seu patrimônio dentro do testamento se você tem os herdeiros, né? Vamos supor que senão, né, você vai colocar critérios lá para deixar seus bens para determinadas pessoas. E Que não também seriam os herdeiros, então? Ou se pode são os herdeiros, ser, é tipo uma cota a mais.
É isso? Pode permitir entre os herdeiros e pessoas que não são herdeiras, né? A gente Tá. está direcionando o patrimônio. Só que você tem que respeitar também os direitos dos herdeiros naturais, dos sucessores, que a lei determina que devem receber parte da herança, né? Entendi. José Carlos, construir patrimônio durante a existência e em paralelo não construir forma de partilha é uma visão míope de constituir riqueza? Eu vou ler de novo. Construir patrimônio durante a existência e em paralelo não construir forma de partilha é uma visão míope de constituir riqueza, não? Eu Eu não sei se eu também entendi a fico, pergunta. eu também fico um pouco de dificuldade, mas eu acho que Dizer, construir patrimônio ou não construir? Tipo, vai dar briga. Eu acho que tem que construir, porque eu acho que você tem que viver o máximo que você puder viver, entendeu? Tipo assim, meu, você vai usufruir do seu dinheiro, entendeu? Não pensa nos outros. Depois os outros se é, lasquem. Faz a sucessão do jeito que você quiser, né? Mas trabalha, constrói e usufrua. eu acho que ele quis ali fazer uma relação, né? Você, ao longo da vida, acumula riqueza, sei lá, bens, e se você não tiver a sabedoria também no momento ali mais próximo, você está envelhecendo, tal, de direcionar ou de achar um caminho menos dificultoso, você de alguma forma também não está sendo tão inteligente quanto você foi para adquirir todo aquele patrimônio, né? Acho que é alguma coisa nesse sentido. Você aproveitar já que você teve tanta facilidade ou destreza para construir um patrimônio, para você ter a sabedoria também de alguma forma, minimizar as dificuldades no momento da sucessão, né? Que aí a gente sabe que tem as ferramentas que a gente já comentou de alguma forma. O José Carlos está falando que é isso. Então acertei, José. Um abração para o José, um cara muito bacana. A Elaine perguntou: se um herdeiro morre, a herança passa para os filhos do herdeiro ou fica somente para os outros herdeiros? Perdão, não entendi. Se, Se um herdeiro morre antes de receber a herança dele, certo. mas ele tem herdeiros, vai para os netos ou fica só Isso. para os irmãos? Não. Vou falar grosseiramente, vai para os netos, sim. Eles não, a linha de sucessão continua, né? Então, Uhum. o quinhão, né? A parte que caberia ali aquele herdeiro que faleceu já, vai para os seus sucessores. Vai ser Legal. transmitido aos seus sucessores. Legal. Tem um pessoal batendo palma aqui, parabenizando a live. Oh, que A legal. Monique perguntou assim: no caso de uso capião, imóvel deixado pelos pais, em que um dos filhos passou a residir no local com uma nova família, o cônjuge desse filho pode ingressar conjuntamente no polo ativo da ação? Nossa, aqui. No caso de uso capião, imóvel deixado pelos pais, em que um dos filhos passou a residir no local com uma nova família, o cônjuge desse filho pode ingressar conjuntamente no polo ativo da ação. Então, o Vou cônjuge do tentar. herdeiro. Isso eu entendi. Você está tentando materializar aí como seria isso. Vou imaginar, a pessoa que nos fez a pergunta aí está querendo tratar de usucapião. Eu acho, né, pelo que eu estou entendendo aí, é aquela entidade familiar, aquele grupo familiar. Quem está ali é que tem os direitos para requerer, né, judicialmente aí a declaração da aquisição da propriedade através do usucapião. E aí pode ser um caso pontual que a pessoa tenha vivenciado, às vezes pode ser necessário sim que alguém, além do herdeiro que esteja lá, participe ativamente do processo. Mas é uma resposta vaga, porque eu estou com dificuldade até de entender exatamente o que ela precisa respondido. Mas é possível. É possível. Existe a possibilidade de mais de uma pessoa no polo ativo, no polo passivo de um processo, então dependendo da situação com que ela está ali vivendo, pode ser necessário ou até ser plausível para adquirir o direito que ela busca, né? Certo. A Amanda pergunta: se um herdeiro causa tumulto e não aceita nenhum acordo, quem pode dar a decisão final? Juiz.
É o Então, judiciário. o judiciário pode decidir por esse herdeiro? Tipo, cada um, pelo que você me explicou, cada herdeiro tem o mesmo direito igual do outro herdeiro. Os filhos é tudo igual. Filho dentro do casamento, Isso. fora do casamento, adotado, tudo. Vou imaginar, Que brotou depois. a gente tratou esse assunto em alguma das perguntas. Quando a gente estava falando da possibilidade de inventário judicial ou extrajudicial. Quando tem conflito, só tem um caminho, vai ser o próprio judiciário. E aí lá vai ser a figura do juiz, de acordo com o que ele encontra dentro do processo ali, dos direitos e da divisão que está sendo alvo. Ele que vai decidir o que vai caber àquela pessoa, não estou falando que ele vai reduzir a fração, não é isso, mas o motivo da discórdia vai ter que ser decidido lá e resolvido dentro do processo, para poder se resolver e cada um sair com a sua fração lá, com o formato que a legislação permite ou que ela determina. Né? Certo. Deixa eu ver aqui se tem mais O perguntas. melhor caminho é que nós consigamos nos resolver sem a necessidade de um terceiro, né, da intervenção do Estado através de um juiz. Mas quando a gente não está conseguindo isso, vai ser dentro do judiciário que vai se resolver. Tá. A Monique pergunta: é possível tornar um herdeiro indigno após a morte do falecido? E eu adiciono uma pergunta: antes da morte do falecido, dá para tornar um herdeiro deserdado? Existe na lei lá algumas figuras, a deserção, né, ou o indigno. A legislação vê alguns fatos, né, algumas situações em que o sucessor aí tenha, de alguma forma, atentado contra a vida do falecido em vida, né, causado a morte, né, o homicídio, seja um dos motivos até ali da redução ou da possibilidade dele herdar, né. São alguns casos em que a lei prevê a possibilidade do herdeiro não receber a herança. Né? Mas são casos pontuais, a lei é taxativa. Casos famosos até, né? Se a gente lembrar da televisão, casos de polícia. Casos de polícia. Dá para perder a herança. Exatamente. Mas, enfim. A Ana diz: importante lembrar que não existe herança de pessoa viva. Isso. Por isso que a gente está fazendo a live, né? Para as pessoas vivas saberem que dá para fazer uma sucessão patrimonial, economizando dinheiro, evitando brigas, né? Enfim, deixando de forma que a pessoa queira, né, dividir o seu patrimônio, respeitando lá o percentual que ela pode dispor do seu patrimônio. Exatamente. Legal, legal. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está chegando a 1 hora de live. Caramba, passou rápido. Foi. Estão esclarecidos a importância da sucessão, alguns caminhos, né, que o doutor apontou aqui como forma de economizar dinheiro, evitar brigas. Vou aproveitar esse momento até para, de alguma forma, primeiro agradecer a todo mundo que passou pela live, que fez suas perguntas, tá longe de mim ter respondido. Peço desculpa se não atingir, às vezes, a finalidade de alguma pergunta. Pode, às vezes, mandar para a Dani, aí a gente tenta responder depois. Mas a gente está aqui para, de alguma forma, direcionar, trazer um pouco mais de informação para que as pessoas, quando se virem em algum momento semelhante a alguma coisa que a gente tratou aqui, imaginarem que há possibilidade de se resolver, né? Não vai ser essa live que vai tratar determinada situação, mas você vai ficar um pouco mais informado, você vai poder buscar um profissional para te auxiliar, vai poder imaginar que há a possibilidade de você resolver um problema que às vezes te angustia. Sim. O Tarcísio mandou uma pergunta aqui, doutor. Assim como bens materiais, dívidas como IPTU, também são repassados aos herdeiros?
Veja, a gente até comentou aqui, né? As dívidas não são as dívidas do falecido não são transmitidas para os herdeiros, né? No momento ali do inventário, as dívidas têm que ser resolvidas de acordo com o patrimônio que for encontrado, que o patrimônio deixado pelo falecido, né? Então, o que pode haver, né? Que é o que a gente comentou lá, que existe até a possibilidade do inventário negativo, é para uma pessoa se distanciar desse tipo de problema, falar, não recebi nada, não herdei nada. Então, o cara não ficou nada da herança, porque acresceu o meu patrimônio, então, para que ela não exista uma confusão patrimonial para que os credores, a fazenda, nesse caso, vá atrás do patrimônio dos herdeiros, né? Existe essa possibilidade da pessoa declarar, às vezes até judicialmente, que não existia patrimônio. Mas grosseiramente, não é para o patrimônio do herdeiro ser afetado se a herança não resolveu as dívidas do falecido. Mas se tem dívida de IPTU é porque tem um imóvel. Se Aí tiver vende isso, o imóvel é, para é, pagar o IPTU, mas aluga. o imóvel responde pelas obrigações, né, que, inclusive tributárias. Então, a gente tem que imaginar que, é que a gente vai devagar aqui, mas o IPTU tem que ser saldado ali pelo próprio bem, né? Então, não pode o IPTU passar do bem que originou e avançar na propriedade Ah, dos herdeiros. Mas, na verdade, eu defenderia nesse formato, né? Eu não gostaria que meus clientes aí tivessem o tributo avançando no seu patrimônio. Eu vou buscar ali o viés do contribuinte, né? Tentar resolver a vida do contribuinte. sim. Nesse caso, você diz se a dívida de IPTU fosse 500 mil e o imóvel valesse 400 mil. Aí, mesmo que vende o imóvel, não é suficiente para pagar a dívida e esses 100 mil que ultrapassou não deveria entrar para os herdeiros pagarem. É isso? Eu entendi direito? Vamos, vamos imaginar em vida isso, né? Você tem um imóvel que as dívidas tributárias são superiores ao valor dele. Se esgotar o patrimônio do devedor, que era aquele único imóvel, vai acabar a dívida, o credor vai ficar com uma dívida a ver, né? Uhum. Se a gente colocar isso na linha de sucessão, não é porque sobrou imposto para pagar, porque os bens foram inferiores ao débito deixado, que aquele débito deve morder ali o patrimônio pessoal do herdeiro. Mas veja, não é que não existe ali a busca do patrimônio do herdeiro, que não é que não existe uma confusão patrimonial, isso existe. A gente está falando grosseiramente, Uhum. é, não, pode acontecer de avançar. A gente tem que buscar ali, dentro do judiciário, de alguma forma se Tem que defender e recorrer. tem que demonstrar que não é o caso ali de utilizar aquele patrimônio do sucessor para saldar a dívida deixada por um patrimônio do, do falecido, né? De quem deixou a herança. Sim, mas se a dívida for 10% do valor do patrimônio, aí é só pagar, né? Aí é para os herdeiros mesmo. É, Porque não acredito. Imagina, vender um imóvel que a gente considera na contabilidade um imobilizado, né? Um ativo de liquidez baixa, que demora para virar dinheiro. Então, tem uma dívida hoje que não dá para se pagar amanhã, né? Precisa negociar sim. e dividir. Então, ficaria para os herdeiros fazerem essa negociação com o IPTU, né? Sem se desfazer do imóvel. O ideal. É, isso não é raro, né? A gente vê heranças em que, além de grande patrimônio, imóveis, bens, empresas, também sejam acompanhados de algumas dívidas, dívidas tributárias, dívidas comuns. E aí, sim, os herdeiros vão ter que se organizar aí para, de alguma forma, organizar isso, né? Não perder o patrimônio e por conta de dívidas. Às vezes o patrimônio também é muito superior às dívidas, mas é uma questão de organizar as coisas e tornar elas fáceis de serem resolvidas. Certo. Vou voltar aqui para os comentários. Palmas, parabéns, excelente live. Que legal. A saúde, Vena, saúde vascular. Elaine, top, top. Camila, parabéns. Miriam, muito bom. Camila, excelente. Ícaro, excelente. Doutor Manja muito. Ótima live. Doutora Raquel Vascular, conteúdo muito importante para todos. Parabéns pela live esclarecedora.
Oh, que legal. Parabéns pela live, tema interessantíssimo, agregou muito sucesso a vocês. Alex, não existe herança de pessoas vivas, mas existe adiantamento. Um É isso aí. abraço. Emi Dantas, parabéns pela live, excelente live. O Alex disse. E o José disse, Marcos sabe tudo. Bom, eu agradeço aí todos vocês aí que deixaram uma mensagem muito bacana, que agradeceram ou que parabenizaram. Um abraço ao Zé aí, mas na verdade o prestígio é poder compartilhar com vocês, participar do canal. E como eu disse, a gente está aqui só batendo um papo. O tema é enorme e a gente deve buscar sempre o auxílio de grandes profissionais, pessoas próximas de confiança, para nos apoiar no momento que é necessário, né? Perfeito. Muito obrigada, doutor. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela participação. A gente espera que as dúvidas tenham sido esclarecidas, né? Tentamos buscar aqui direcionar um norte para evitar tantos transtornos em em um momento que é tão difícil, né, de perder alguém. A Silvana Vieira, parabéns pelos esclarecimentos do Dr. Marcos. Obrigado. Parabéns, doutor. Muitíssimo obrigada. Eu Muitíssimo que obrigada. agradeço. Deus abençoe grandemente. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço o seu convite, te parabenizo pela live, pelo trabalho, o trabalho informativo do teu canal, do, do levando conhecimento dos seguidores, né? Falando de forma clara, orientando. E foi muito gostoso poder participar e dividir alguns momentos aqui com vocês. E para mim é uma honra estar participando. Tá certo. Obrigada, pessoal. Essa live vai ficar salva no Instagram e eu vou subir daqui a pouco para o meu canal no YouTube, A Mina do Ouro. Então, quem puder, se inscreve. E curte, né, gente? Curte, por favor. Boa noite. Boa Palmira de noite a todos. show. Valeu. Boa noite, Beijão, galera. tchau, Obrigada. tchau. Tchau.